coisa. Pulseira azul clarinha. E ainda vem com 2 pares de brinco, um porta-bijuteria e uma bonequinha de brinde. Danou-se. Esse é o primeiro leilão. E começa com 50 centavos. Sim. 50, vamos começando. 50, 60. 60, Márcia, que dá mais. 50, 60 o quê? Peraí. R$1, R$1. Real, Verônica, que dá mais. 1,50. Sandro, que dá mais. 1,55. 1,60, que dá mais. Vamos lá, gente, tá colado de pé. 1,80. 2 Deixa eu repetir, tem mocinha para botar no 2,10. Já foi. Tem a mocinha para botar no dinheiro. 2,20. 2 pares de brinco, colar de pérolas, uma pulseira, um porta-bijuteria e uma bonequinha. Olha, R$10. Quem dá mais? 2,10. Tá pior, tá filmando.